Sabe, o que sempre me fascinou na história é que, mesmo no meio do caos, da incerteza, sempre tem gente que busca a verdade, que não abre mão do método, do rigor. Sim, é verdade. E a nossa conversa de hoje é sobre um desses caras, Lucas. Ah, Lucas é uma figura fascinante. Temos aqui um homem da ciência, um médico, mergulhando de cabeça num movimento baseado em fé. É uma combinação que até hoje parece um pouco Explosiva, né? E essa combinação é a chave de tudo. Lucas não era apenas um seguidor, ele era um investigador. Exato. Por ser gentil, ou seja, não judeu, ele já tinha um olhar de fora, o que é uma vantagem imensa para um cronista, sabe? Claro, uma perspectiva diferente. Exatamente. E a formação médica dele o treinou para observar sintomas, analisar fatos e, claro, registrar tudo com uma precisão absurda. Ele não estava satisfeito com boatos, então. De jeito nenhum. Ele não queria histórias de segunda mão. No início do seu próprio evangelho, ele deixa isso claríssimo. Ele diz que decidiu investigar tudo criteriosamente desde o princípio. Para escrever um relato ordenado. Eu acho essa frase poderosíssima. É um projeto de vida. Era para garantir que a história não se perdesse, que a verdade fosse transmitida com clareza. E essa decisão de, na prática, largar a medicina para seguir o apóstolo Paulo em suas viagens, do ponto de vista de carreira, é uma loucura completa, não é? Se a gente pensar hoje em dia, sim, total. O que leva alguém a fazer uma aposta tão arriscada? Trocar um consultório estável por prisões, perseguições, até naufrágios? A convicção num propósito maior. É a única explicação. E o interessante é que ele nunca deixou de ser médico. Ele só mudou de pacientes, por assim dizer. Como assim? A precisão clínica dele aparece em detalhes que muitos nem percebem. É sutil. Ao descrever curas, por exemplo, ele às vezes usa termos médicos gregos muito específicos da época dele. Ah, que interessante! Ele não diz só que a sogra de Pedro estava com febre. Ele usa o termo técnico para febre alta, uma febre grave. Nossa! É quase como um prontuário médico disfarçado de narrativa, o que dá uma credibilidade imensa ao texto. Então, e aqui é onde fica realmente fascinante para mim. Essa mentalidade de médico moldou não só a forma, mas o conteúdo do que ele escreveu, certo? Totalmente. Isso é o principal. O que é incrível é que o Evangelho de Lucas é o único que contém certas parábolas focadas nos marginalizados, nos esquecidos. Como o do bom samaritano, por exemplo. Exato. Ou do filho pródigo. Não é coincidência. É o diagnóstico de um médico sobre a condição humana, focado na cura, na empatia, na reintegração. É um olhar que enxerga a ferida, né? A ferida social e espiritual que outros, com as suas próprias perspectivas, talvez não tenham capturado da mesma forma. Ele estava documentando uma cura em escala global. Mas essa visão do Lucas como um historiador metódico, quase cético, isso não diminui o aspecto da fé? Como ele equilibrou o rigor de investigador com a crença em milagres que, desafiam a lógica? Essa é a grande questão. E a resposta é que, para ele, fé e razão não eram inimigas. Pelo contrário. Elas se complementavam. O método rigoroso dele estava a serviço da fé. Ele acreditava que uma fé sólida precisava de uma base bem investigada. Ele não via conflito algum em registrar um milagre com a mesma precisão que ele registraria uma rota de viagem. Entendi. A ideia era: eu investiguei tudo isso para que você possa ter certeza das coisas que lhe foram ensinadas. E depois ele continua esse trabalho, né? Sim. Na sua sequência, o livro de Atos, ele muda o foco. Se o Evangelho era a biografia do fundador... Atos é o quê? O diário de bordo. É o diário de bordo da startup que se tornou um movimento global. É a melhor definição. Com a mesma precisão e organização. Então, o legado dele não é só o que ele escreveu, mas fundamentalmente como ele escreveu. Perfeito. A lição não é apenas sobre o conteúdo, mas sobre o método, a excelência, a busca pela precisão. Quase como uma forma de devoção. Exato, uma forma de honra. E claro, a fidelidade. Porque enquanto tantos outros abandonaram Paulo nos momentos mais difíceis, os registros mostram que só Lucas está comigo. Essa constância é algo impressionante. É uma ótima observação. E essa fidelidade dele não era passiva, sabe?
Era uma fidelidade ativa. Ele estava agindo. Ele não estava apenas seguindo, ele estava documentando, organizando, garantindo que a missão tivesse um alicerce sólido para o futuro. Isso é um tipo de liderança silenciosa. Liderança de bastidores. Isso. Lucas liderou sem precisar de um palco, deixando uma contribuição que perdura há 2 milênios. Se hoje existe um relato organizado, confiável e profundamente humano sobre Jesus e o início da igreja, é porque um homem decidiu que o trabalho nos bastidores era tão ou mais importante que o do palanque. E essa é a reflexão final que fica, eu acho. A história de Lucas nos mostra que profissionais preparados, pessoas disciplinadas, são ferramentas poderosas. Com certeza. Isso nos leva a pensar, em um mundo tão focado na visibilidade, no personal branding, no reconhecimento imediato, qual é o verdadeiro valor e o impacto duradouro do trabalho feito nos bastidores? Aquele trabalho feito com precisão, com fidelidade e sem nenhuma busca por aplauso.